Lindos e lindas, muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Mindset da Beleza. Eu sou a doutora Cristiane Braga e estou aqui com o meu lindo marido, doutor Eduardo Kanashiro, e convidamos vocês a embarcar junto com a gente nessa jornada de transformação. Olá, tudo bem? Antes da gente começar, hoje temos uma convidada muito especial que vai ser muito bacana esse bate-papo. E antes, só lembrando dos nossos patrocinadores, a nossa clínica, a Clínica Dui. Lá estamos eu, doutora Cris, e uma equipe multidisciplinar para cuidar de você como um todo, te deixar mais bonito, mais bonita. E, além disso, nós temos a Academia da Pele, que é o nosso método de tratamento recorrente da pele para você ficar com sua pele em boa forma sempre. E hoje estamos aqui com uma belezura, uma assinante, uma participante da Academia da Pele, que é atriz, e a Cris vai falar um pouquinho mais sobre ela. Estou super feliz de receber a Luísa Braga, que inclusive é minha xará de sobrenome, Sim. né? Linda, paciente, amiga, atriz, empreendedora no segmento de teatro, educação. Sim. Bem-vinda, Luísa. Obrigada, Cris. Obrigada, doutor Eduardo. Bem-vinda, Muito Luísa. feliz de estar aqui. Muitos anos, né, de cuidado, muitos anos da gente junto. Quantos anos já, Luísa? Nossa, acho que a primeira vez que eu cheguei na clínica foi 2017, talvez? 8 anos, mais ou menos, né? 8 anos, Entre muitos processos diferentes, né? Sim. Muitos personagens e muitos processos diferentes que a gente construiu junto. Você está na carreira de atriz desde que idade, Luísa? Nossa, desde sempre, eu acho. Não, mas comecei a fazer teatro muito pequenininha. E aí fui pra faculdade, tudo. Comecei a trabalhar profissionalmente com 22, 23 anos. Então, tem aí quase 15... Tô com 35, tem 13 anos, mais ou menos, de carreira. Você fez a faculdade de teatro? De artes cênicas, sim. Sou formada em artes cênicas. E aí moro em São Paulo há 10 anos. Eu sou de Belém, né? E aí moro aqui em São Paulo há 10 anos. E lembro que eu cheguei na clínica a primeira vez para construir um personagem, né? E acho que a gente vai... Isso para mim foi diferente, porque foi a primeira vez que eu precisei fazer uma mudança drástica no meu corpo para executar uma personagem. Estava gravando um filme que eu fazia uma personagem que era viciada em cocaína. Então, ali, para conseguir retratar aquela personagem com alguma veracidade, eu precisava estar com uma estrutura física mais frágil, que parecesse mais frágil, né? Sim. Para conseguir estar conseguir imprimir, porque tem coisas que acho que é essa coisa do estudo da imagem, né? Qual que era o filme? Acho que é legal o pessoal Chama saber. Uma Noite Não É Nada, o filme está disponível na Globoplay. Sou eu e o Paulo Betti no elenco, direção do Alain Fresneau. E ali eu acho que para um ator, para uma atriz, é um exercício constante essa coisa de pensar sobre a própria imagem, né? Porque tem uma parte que é a construção interna, psicológica, emocional do personagem. Sim. Mas, especialmente falando de audiovisual, acho que o teatro permite algumas brincadeiras. No teatro eu posso fazer uma mulher de 90 anos. No audiovisual, não. Então, acho que no audiovisual, o trabalho sobre a própria imagem, ele faz parte da construção do personagem. Então, ele faz parte do trabalho artístico, né? Eu não importa que eu consiga trazer todas as nuances de emoção se eu não conseguir imprimir como imagem o que a gente está propondo ali para aquele personagem. Então, eu cheguei na clínica falando, meu Deus, eu tenho um mês, eu preciso ficar mais magra. Naquele contexto era perder peso mesmo. Ela tinha um mês para emagrecer 7 quilos. Nossa, a gente perdeu 9 no final das contas. Foram 9. Mas ela foi muito disciplinada, ela seguiu muito à risca. Não é muito algo... legal procurar um médico para isso, para fazer de maneira saudável, porque você poderia também essa era a minha maior preocupação. Ficar doente e perder ou também. fazer uma coisa que assim, eu tinha muitas amigas na época que eu conversei, falei, meu Deus, como que eu faço isso e tudo. E várias amigas, sempre todo mundo tem assim, né? Um remédio, um amigo, um chá, um não sei o que você toma. Dieta da sopa, dieta da fruta, dieta da uva, dieta de do tudo, não sei o quê. Né? Então, mas eu tinha muito medo dos processos, tanto dos possíveis efeitos rebotes, né? Então, dependendo do que você toma, depois você ganha o dobro. Quanto de trazer alguma doença mesmo pro meu corpo, né? Porque é isso, eu queria muito executar o trabalho bem, mas também não queria ficar doente por conta disso.
E é isso, eu sou uma pessoa que tem um histórico na família. Eu tive um pai que ficou doente muitos anos, eu vi muito isso na infância, no começo da adolescência. Então, sempre tive muito pânico de qualquer coisa que me leve para essa possibilidade de adoecer meu corpo. Então, para mim, sempre foi muito importante fazer a coisa com cuidado. Tanto que a gente fez e depois a gente fez o processo de volta, né, doutora? A gente entrou, fez emagrecimento, depois a gente fez uma dieta de manutenção, que era o período que eu estava no set. Que era mais complicado, porque no set de filmagem não tem horário para alimentação, não tem, às vezes, o que você precisava comer, né? Nesse filme, especificamente, a gente fez... que é uma coisa menos comum, assim, no audiovisual, você fazer uma sequência de noturnas, porque judia muito do corpo de todo mundo, né? Mas nesse filme, especificamente, a gente fez uma sequência de 22 noturnas, direto. Nossa. Então, foram 22 dias que a gente filmava 12 horas, de 6 da tarde às 6 da manhã. Uau! Nossa. E aí, eu lembro que nesse período, a gente fez uma dieta de manutenção, eu já estava no peso que precisava para fazer o filme. Mas é isso, durante o processo do set... eu precisava ter uma alimentação que não fosse ali a comida que todo mundo comia, porque eu estava comendo diferente. E aí, mas a produção do filme teve esse cuidado, e aí eu tinha... Normalmente o set é como se fosse um catering de set, é um grande buffet, né? Como se você fosse ali num self-service. Tem alguma diferença, dependendo se tiver um elenco muito grande, se tiver figuração, eles montam buffets diferentes. Mas era engraçado, porque especialmente no período de noturna, era assim, o buffet de todo mundo e o buffet da Luísa. Porque era isso, tinha que ter sempre salada, tinha que ter sempre fruta, suco não era suco de caixinha, era o suco natural. E aí, no decorrer do processo do set, todo mundo foi entendendo. Eu lembro que nas últimas semanas já estava o diretor e o Paulo Betti, não, acho que hoje a gente vai comer da sua comida. Tá vendo? Porque eles fizeram diferente. Não, e era engraçado porque você chegava e falava, Cris, tem isso, isso e isso, o que eu posso comer? Eu falava, não, você tem que pedir isso e aquilo. E você pedia, eles atendiam as suas exigências, né? Foi muito legal. Foi uma produção bem atenciosa. Nem sempre a gente consegue isso. Mas essa foi uma produção bastante atenciosa, porque tinha realmente uma questão concreta, assim. A personagem precisava aparentar estar muito debilitada. Então, não era só uma questão de estar gorda ou magra, né? O pessoal da maquiagem teve um trabalho, foi a primeira vez na minha vida que eu filmei absolutamente sem maquiagem nenhuma, nada, zero de maquiagem. E ainda tinha uma detonação, assim, amarelava o dente, manchava um pouco a pele, pra me deixar, né, num estado que não é o meu. Que bom que não é quem eu sou, né? Que bom que não é o seu. Mas, Luísa, e conta pra gente assim, porque quando você constrói um personagem e você muda a sua aparência, como que isso te impacta quando você vê aquela aparência diferente da sua? Eu acho um barato, eu adoro. Mas assim, é claro que tem uma... Eu lembro que na época eu tinha um namorado e ele falava assim pra mim, não sei se eu tô dormindo com você, se eu tô dormindo com a Márcia, eu acordo do lado, tem uma pessoa diferente aqui falando comigo. Mas tem um teórico de teatro que fala que o ator é um atleta afetivo. Então, acho que tem um grande prazer, na verdade, nesse processo. E eu vou entendendo um pouco o meu corpo quase como uma massinha de modelar. Sabe? Que a gente vai construindo e vai moldando de acordo com a história que eu preciso contar. Tanto que eu já fui à clínica com objetivos diferentes. Teve esse primeiro que eu cheguei e precisava emagrecer. Na sequência, peguei uma personagem que era uma mulher mais periférica. É um filme que chama Ellen. Esse está disponível na Vivo, está disponível no Canal Brasil, está agora na Amazon Prime também. E aí era uma personagem mais periférica, ela era cabeleireira, então era uma mulher mais corpulenta. E aí a gente precisou fazer um processo ali meio de me deixar... Inverso. Mais gostosa, me deixar ali, não era mais gordinha, mas era num perfil, né? Um corpo mais volumoso. Pra, enfim, conseguir... É isso, é uma outra história, um outro tipo de corpo, era uma outra classe social. Então, era ali também Fiquei loura, fiquei blonde pra fazer a personagem. Então, pra mim, essas mudanças, elas me ajudam, na verdade, a entrar no processo da personagem. Porque eu vou me vendo diferente. E na medida que eu vou acreditando na minha imagem diferente, eu acho que o personagem vai nascendo junto também, né? E aí eu vou vendo coisas que vão acontecendo no meu dia a dia, assim, o jeito que eu sento vai ficando diferente, o jeito que eu como vai ficando diferente. Acho que o trabalho de uma atriz, de um ator, tem muito de imaginação.
Então a gente precisa conseguir imaginar as coisas junto, né, com o processo concreto. E é interessante como essa mentalidade te faz mudar mesmo. Isso fazendo um paralelo para as pessoas em geral. Às vezes a pessoa não está satisfeita com o corpo dela, quer mudar e tal. Então você vê, uma atriz ela consegue transformar o corpo com relação ao trabalho, a cada trabalho faz de acordo com o personagem, e muitas vezes a pessoa ali não consegue mudar para um corpo mais saudável, né? Eu acho por uma vontade própria ou por alguma imposição. E isso é possível, né? Naturalmente é possível, só basta querer realmente ter uma mentalidade de querer, de ir atrás, de ter uma força de vontade, procurar profissionais. Sim. Uma determinação também. Eu acho que a gente tem uma coisa que é muito difícil, pelo menos para mim, quando não é um processo de um personagem, é mais difícil me priorizar. Eu acho que passa um pouco por isso, assim, sabe? Quando a gente... Porque quando eu tô construindo uma personagem, é o meu trabalho. Então, talvez isso tenha uma outra E aí, agora, recentemente, estava brincando que eu ganhei estrelinha lá no consultório agora, esse último mês. Mas, para mim, foi um processo muito legal esses últimos 6 meses, assim, que eu acho que eu sempre tive mais facilidade com a dieta, com o cuidado da pele, menos com o exercício físico. E ele é muito importante dentro desse processo. E foi algo que eu sempre insisti muito, né? E que eu tinha dificuldade de ter uma regularidade. Então, eu tinha aquele mês que eu me empolgava, ficava um mês super, e aí durava um mês, aí a rotina, outras coisas. E muitas vezes isso, rotina de 7, uns horários malucos, você tinha dificuldade de manter. Sim. E os últimos 6 meses foram, assim, eu coloquei pra mim essa meta de, assim, eu preciso conseguir ter 1 hora do meu dia que é pra mim. Porque se fosse para construir uma personagem fortona, você ia fazer. Faria. Exato. E aí eu fui fazendo, e para mim foi bem maravilhoso, porque aconteceu uma situação engraçada. Eu tava na academia e eu tava fazendo esteira ali, não sei o que e tal. Comecei a pensar na vida. Eu sou muito chorona, normalmente, na vida. E aí, comecei a pensar na vida, não sei o que. Eu tava correndo a esteira, de repente eu comecei a chorar. Correndo na esteira. Correndo na esteira. E aí o professor entrou na sala, assim... Tá tudo bem? Você tá bem? Mas eu falei, não, tá tudo bem, só tô pensando umas coisas aqui. Mas eu saí da academia pensando, falei, caramba, eu tava ali comigo mesmo, com os meus pensamentos, pensando sobre a minha vida. Então, em alguma medida, a academia pra mim foi virando um pouco esse lugar que eu saio da loucura do dia. Muitas vezes eu silencio o WhatsApp para conseguir ficar mais tranquila, não ficar respondendo coisa. Então, aí eu boto um podcast que eu gosto, eu ponho um disco que eu tô querendo ouvir, de algum artista que eu me interesso. Então, foi virando para mim um pouco esse lugar de, não, da mesma maneira que eu tomo café da manhã todo dia, porque eu preciso disso para viver, para ficar saudável, para acordar, enfim, para cuidar do meu dia. Eu preciso pro meu corpo, mas eu preciso pra minha cabeça também. Sim. E eu acho que isso foi mudando a minha relação com a atividade. E aí, temos resultados, né? Temos resultados, ganhamos estrelinhas. Num período relativamente curto até, mas me fez muito bem fisicamente, mas me fez muito bem psicologicamente. E acho que esse foi um ganho importante, assim. E é interessante, né? Porque às vezes você tá tão conectada com o personagem, com o trabalho, com as outras coisas, que você esquece de se conectar consigo mesma. E de repente, nesse momento em que você estava fazendo algo para você, você acabou se conectando mais com você mesma. Sim. Né? Eu faço isso muito quando eu tô treinando sozinha, porque quando eu treino com a personal, claro que não dá pra gente, que aliás é super querida, Mayla. Não você dá vai conversar. Eu vou conversar, vou, enfim, tem algumas dúvidas e tal. Quando eu treino sozinha, porque o Eduardo gosta de treinar assistindo podcasts, ouvindo podcast. Eu gosto de treinar em silêncio. Olha só. Porque eu fico me organizando, eu fico planejando coisas sozinha, não gosto de conversar com ninguém enquanto eu tô treinando. É interessante isso. Nossa, eu sou do podcast também, mas eu escuto, assim, normalmente tem gente que vai... Depende do dia, né? Tem dia que eu boto um pagode pra treinar, tô precisando de uma animada. Mas de uma maneira geral, eu escuto muito podcast, assim, mais filosóficos, coisas que estão falando mais... Que eu acho que me traz um pouco esse lugar de reflexão. E aí você vai significando as coisas, né? Porque eu acho que pra mim, pelo menos, a academia, essa coisa de manter a rotina de exercício, ela ficava meio sem sentido, porque era como se eu estivesse indo ali
Tô fazendo porque o professor tá mandando. Tô fazendo porque, sei lá, minha médica tá mandando. E aí eu fui achando por que eu queria fazer aquilo, Sim. né? E acho que... para você. Isso é mais forte do que qualquer imposição externa. Né? E aí, claro que, assim, é muito legal ver o resultado. Tô vendo o abdômen mais firme, tô vendo a cintura mais legal. É muito legal, é um estímulo. Mas a minha irmã, ela fala uma coisa, ela fala, olha, o melhor pré-treino é um lookinho legal pra academia e tal. Sim, são estímulos, acho que são coisas que a gente vai criando, mas para mim, assim, acho que a grande descoberta dos últimos meses foi entender que é a construção de um hábito, realmente. Sim. E aí, para mim, eu não sei quem acredita, né, mas eu sou taurina, então eu sou uma pessoa que funciona bem com rotina. Então, assim, essa coisa da disciplina eu tenho. Então, ela tem que fazer algum sentido, né? Quando eu encontro o propósito, eu acho que eu funciono bem. Então, acho que quando eu coloquei, falei assim, não, isso aqui não é pra ninguém, é pra mim. Não é pra personagem, não é porque alguém mandou, não é porque eu fico melhor. Sim. E aí, acho que tudo foi ficando melhor. E aí, até brinquei, a gente fez consulta essa semana, eu falei, gente, meu intestino tá funcionando bem, eu tô dormindo bem, meu cabelo melhorou. O que eu tô fazendo? Trabalhando, bebendo água e treinando. Basicamente, isso. Assim, né? Não foi nada, não teve nenhum grande... E você tem um cuidado muito grande também com a questão da alimentação, né, Luísa? Sim. A gente trabalha muito sobre isso, né? A gente Sim. conversa muito sobre isso nas nossas consultas. E não é só a aparência, não é só estar bonito, é você estar bem de dentro para fora. E você tem esse cuidado. Você sempre me pergunta, tá bom, Cris, mas o que eu posso comer? E o que falta? De repente, se eu falo, Luísa, você está com uma deficiência de vitamina B12. Você me fala, mas aonde tem? Então, você tem essa preocupação, que é muito sua, muito genuína. Eu acho que a gente vive eu tenho essa impressão, assim, que a gente vive um momento que as pessoas são muito imediatistas com tudo, né? Então, a gente quer um remedinho, um comprimido, alguma coisa que resolva o meu problema para que eu não tenha que fazer nada. Então, assim, resolve o meu problema para mim, me dá um negócio... E acho que talvez pelo histórico da minha vida, né? Eu tive um pai diabético que ficou renal crônico por conta da diabetes. Então, eu convivi muito tempo com essa dinâmica do cuidado com a saúde pela doença e não pela saúde, né? Assim, um cuidado que veio pela existência de uma doença tradicional que vem mudando, graças a Deus. Né? Exato. Então, para mim foi uma virada de chave, assim, entender que se eu vou na doutora Cris, sei lá, uma vez a cada 2, 3 meses, eu não tô indo porque eu tô doente. Eu tô indo porque eu não quero ficar doente. E aí a gente vai entendendo, aí eu acho que vem essa coisa do hábito, né? De entender que, bom, a grande responsável por isso sou eu. Sim. E aí eu não quero delegar essa responsabilidade. Então, claro, se eu tiver alguma deficiência, a gente falou, precisa fazer uma reposição de ferro, você tá com uma baixa de ferro, comum em mulheres e tal. Tudo bem. Mas se eu puder incluir na minha rotina doses homeopáticas de saúde, eu prefiro do que me entupir de remédios e ficar nessa lógica que eu vou só comprar a minha saúde. Porque eu sinto que a gente se desresponsabiliza do processo. Não, e é isso, você é responsável pela sua saúde. Se você pensa na sua alimentação, se você se dedica a fazer atividade física, você vai ter mais saúde. E você tem feito isso. Claro. E é claro que tem coisas que não estão no nosso controle, né? Tem fatores genéticos. Sim. Por exemplo, eu tenho um histórico de diabetes na família. Isso não significa que eu vou ser diabética, mas existe um fator genético aí que eu preciso ficar atenta. Mas, ao mesmo tempo, existem muitas formas de prevenir que isso aconteça, de cuidar para que eu acho que vai para além um pouco só do resultado estético, né? Então... O resultado estético é a consequência de tudo, desse cuidado todo, e vai refletir numa beleza. E é muito legal essa mentalidade que você tem, que é uma mentalidade que eu tenho uma teoria que a gente pode ter 9 tipos de mentalidades em relação à aparência, à beleza, e você tem 2 que são as principais, as melhores, que é a mentalidade profissional, que você usa a sua aparência profissionalmente, de maneira intencional, de maneira inteligente, você sabe como fazer isso, você busca os recursos,
E você se prepara para a sua profissão, ter o corpo condizente, a aparência em geral, condizente com a sua profissão. E a outra, que é o topo ali, que é a mentalidade inteligente, que é, além de fazer isso para a sua profissão, você faz para você, porque você sabe da importância de tudo isso. Então, por exemplo, da diabetes, é uma coisa que você não tem como controlar geneticamente, mas, primeira coisa, você tomou essa consciência. Eu tenho essa predisposição genética, tem na família e tal. Já é o primeiro passo, porque tem gente que já ignora isso. Segundo passo, você procurou uma profissional que entende disso. Então, você buscou o conhecimento, buscou essa capacitação, essa competência. Que não adianta também você ter a consciência e fazer as coisas da sua cabeça. Exato. Eu vou tomar não sei o quê, vou tomar suco de laranja porque é saudável. Né? E aí, então, você busca conhecimento, pessoas profissionais para te ajudar. Isso é o melhor dos mundos. Porque daí você fica com uma consciência competente e vai usar a sua aparência de maneira inteligente para a sua saúde, para tudo. Eu acho que tem uma coisa que é... Muita gente fala, né? Assim, não, eu estou fazendo pela saúde. Mas, na verdade, a gente está ali querendo o resultado estético. E tudo bem, eu acho que está tudo bem. Eu também me preocupo com a estética. Isso. Meu cabelo, como é que tá a minha pele e tal, nananã. Mas eu acho que o que eu fui aprendendo, isso veio muito da nossa orientação, porque em diversos momentos, imagina, estou indo na clínica há 8 anos. Eu já passei por um processo, eu lembro ali no período do começo da pandemia e tal, por um processo ansioso. Era uma questão de saúde mental, né? Eu estava vivendo um processo de ansiedade que estava interferindo na minha alimentação, que estava interferindo no funcionamento do meu corpo e tal. E aí, quando eu olho, assim, ao longo do tempo, eu acho que eu fui criando confiança de que eu não precisava passar sozinha por todos esses processos, que eu podia pedir ajuda, até porque existem conhecimentos que eu não tenho. Teve uma coisa, eu lembro que a gente conversou, eu falei assim, nossa, mas eu como tão regrado, eu como tão pouquinho. A gente falou, tá bom, vamos fazer um diário alimentar. Realmente, eu comia poucas calorias, no sentido, assim, eu nunca comi muito. Tava ali numa dieta supostamente equilibrada. Mas eu tava desproporcional a quantidade de carboidrato, proteína, fibra. Então, não é que eu tava comendo muito, eu tava comendo errado. E esse é um conhecimento que eu não tinha. E às vezes fazendo um sacrifício, né? Não vou comer pouco. Tô comendo, É o que eu falava para a Luísa. Poder estar comendo mais, só que melhor. Exato. Os macronutrientes não estão equilibrados, as proporções estão distorcidas. A gente não vai contar calorias, a gente vai equilibrar os macronutrientes. E aí, isso foi muito visual quando você começou a anotar. E você percebeu, por si só, que estava errado. Mas eu acho que isso é assim, é um processo de construção da relação de confiança, né, com o profissional que está te acompanhando. Então, acho que quanto mais a gente encontra uma pessoa que a gente consegue confiar, porque daí eu consigo confiar quando a Cris fala assim, não, é isso aqui que a gente precisa fazer agora. Às vezes eu não entendo. Às vezes eu não entendo exatamente o que é, né? Mas eu falo, ok, você tá me falando que é por aí, vamos experimentar. E a gente sempre vai trocando, né? Pô, não tá funcionando, não tô me sentindo bem, não, isso aqui foi legal. Mas eu acho que é importante, porque tem muito, especialmente hoje, né? Assim, eu uso também rede social para trabalho. Prioritariamente, hoje, minha rede social é uma rede social de trabalho. Dentro do meu contexto, meu trabalho como atriz e tudo. Mas é claro, eu sigo um monte de gente. Tem milhões de fórmulas rápidas para você emagrecer, engordar, ficar forte, ficar não sei o quê, para o cabelo ficar maravilhoso. Nossa, você toma essa gummy de não sei o quê e você vai comer 2 por dia e vai mudar a sua vida. Então, acho que tem muitas fórmulas, especialmente nessa era que a gente vive, que, para mim, assim, eu falo, cara... Até pode funcionar, não sei, não experimentei, não posso dizer que não é real, mas é importante você encontrar esse parceiro ou essa parceira, né? Que é quem vai te acompanhar. Quem estudou para isso, né? A pessoa já tem essa formação, a base, tudo. Então, se você não tiver essa pessoa de confiança, você vai cair em várias ciladas. Ciladas. Então... Não, e você vai fazer várias besteiras, né? Porque você não conhece, por exemplo, vou contar uma história. Eu morava em São Paulo há pouco tempo ainda, um pouco antes do filme que eu cheguei na clínica. E aí eu tava na academia, e na época eu tava ensaiando, eu acho que era um espetáculo, não lembro, eu ensaiava, era um musical. Eu ensaiava tipo 8 horas por dia. E aí eu saía do ensaio e ia pra academia. Então, eu estava sempre muito exausta quando eu chegava na academia. E aí, eu treinava daquele jeito, meio marromeno, não ia. E aí,
conversando com o professor ali, não sei o que, ele falou, por que você não toma um pré-treino? Aí eu falei, nunca tomei. Não tenho, como que eu faço? Não sei o que. Eu falei, caramba, comprar um pote. Aí ele falou assim, não, eu te dou um. Você experimenta, se for legal, aí depois você compra pra você. Eu tomei, eu não vou falar o nome do pré-treino aqui. Eu desmaiei na academia. Olha só. Primeiro que você estava exausta. Eu estava exausta. É um pré-treino que tinha provavelmente uma dose de cafeína muito alta. Eu sou uma pessoa hipersensível à cafeína, a Cris sabe disso. Hoje eu não tomo café, por exemplo. Eu parei, depois que eu parei de tomar café, eu entrei no universo dos chás e tô felicíssima. Tomo chás que tem cafeína, tomo chá preto, tomo chá verde, faço várias misturas de chás, assim. Não é que eu não consumo cafeína, mas eu diminui muito a quantidade de cafeína, porque pro meu corpo não era legal. Sim. O professor não sabia disso. Eu não sabia disso. O correto seria eu ter ido no médico, ter feito uns exames para poder tomar um pré-treino. Eu tomei um pré-treino ali, eu lembro que eu corri na esteira assim, eu voei, corri 20 minutos. Eu desci da esteira, eu fui andando para a sala de musculação e caí. Eu saí da academia, a academia pegou meu celular para ver coisa do plano de saúde, chamou a ambulância, eu acordei no hospital. Nossa. Olha que louco. E aí o médico falou para mim assim, olha, o que você fez? Aí eu falei, não, doutor, fez isso. Ele falou, você tinha comido antes? Aí eu falei, acho que eu tinha comido uma banana. Algo assim, tipo, saí do ensaio, comi uma banana meio no carro, até chegar na academia. E aí ele falou, então, é bom você fazer alguns exames, mas muito provavelmente você tem uma hipersensibilidade à cafeína. Eu falei pra ele o nome do pré-treino que eu tinha tomado, ele pôs no Google na hora, assim, eu lembro direitinho. Ele falou, olha, é como se você tivesse tomado 10 xícaras de café de uma vez. Olha que loucura. Para algumas pessoas, talvez isso não seja um problema, necessariamente. Para mim, era. Por isso que não dá para ficar tomando qualquer coisa sem saber das suas condições, das suas necessidades. Que cada corpo é de um jeito, né? Sim. É assim, eu tenho 2 irmãs e elas têm questões que eu não tenho. Tenho 2 irmãs com ovário policístico. A gente fez meus exames agora, tá tudo ótimo, não tem nada. Então, assim, filha da mesma mãe, filha do mesmo pai. É isso. São coisas que a gente vai... Por isso que eu acho que, assim... Eu tenho uma característica pessoal que eu sou muito CDF na minha vida. Assim, com o trabalho, nas coisas, eu sou meio... é isso aqui, então tá bom. Então é isso aqui que eu vou fazer. Então eu sempre pergunto, tá aqui a Cris, às vezes eu mando WhatsApp, Cris, tô querendo comprar esse chá aqui, que tem não sei o quê, tudo bem? Mas eu acho que, para além disso, é fundamental você ter uma... Porque não é uma relação necessariamente com o profissional, é com você, né? Sim. A gente não sabe o que se passa dentro do nosso corpo sempre. E é o que o Eduardo falou, né? Você não estudou para isso. Nós estudamos para ajudar vocês, né? Então, quer dizer, eu me lembro de uma vez, meu pai super se cuida. Eu sempre conto essa história para um monte de gente. Você conta, né? A gente tava tomando um café e aí ele falou, não, minha filha, eu vou colocar um pouquinho de adoçante e um pouquinho de açúcar. Eu falei, pai... Ou você toma açúcar, ou você toma adoçante. Sim. Porque quando você toma o adoçante, ele aumenta no intestino a expressão de receptores que captam, que absorvem o açúcar. Quando você toma os dois juntos, você vai absorver muito mais açúcar do que aquilo. Aí ele parou, ele falou, a gente precisa estudar para comer, né, minha filha? Eu falei, não, pai, eu estudei para isso. Então, e é isso, a informação, você não tem acesso a todas as informações. E nós temos. E claro que é legal, assim, eu acho que um espaço como aqui, que a gente está falando, tem 2 médicos, a gente está falando, vocês estão dando dicas, né, para as pessoas, por exemplo, não tomem açúcar com adoçante, não é legal. É legal a gente ter esses espaços, acho que a tecnologia está aí para isso, né, para a gente usar as ferramentas. Então, é o podcast que a gente escuta, é o vídeo que as redes sociais mesmo, é legal, mas eu acho que não esse papo que a gente está fazendo aqui não substitui uma consulta. Sim. Né? Não pode substituir uma consulta. Quando tem uma necessidade individual, quando tem algo mais em questão, né? Aqui são várias orientações que já vão ampliar a sua consciência para a beleza, para a saúde, para você buscar um especialista, ou você buscar o conhecimento onde quer que seja, né? Sim. Da forma correta. Sim. Legal. E acho que tem essa coisa da beleza que pelo menos eu fui sentindo muito essa diferença no meu corpo, assim, na medida que eu fui entendendo, por exemplo, coisas que eu não prestava atenção, zinco, ferro, porque a gente sempre olha assim, ai meu Deus, açúcar no sangue, sei lá,
Pelo menos eu que eu tenho esse histórico de diabetes, para mim, eu olho o exame e já falo assim, deixa eu ver como é que tá o colesterol. Mas, e aí, acho que fui entendendo também que esse lugar da beleza que vem de como a gente tá internamente, como a gente tá emocionalmente. Sim. Que acho que a gente fala pouco, né? Assim, beleza, tudo bem, vamos fazer uma reposição de ferro, de zinco, do que for, que você tá com deficiência, mas o emocional influencia muito, né? Em como a gente tá também. Né? Cabelo. E é interessante, porque eu me lembro de uma vez, numa entrevista que você deu, falando da gente e tal, você falou, eu lembro que na Cris, uma primeira consulta foi uma consulta online na pandemia, ela me perguntou, Luísa, como você está emocionalmente? Você lembra disso? Lembro. Eu sempre pergunto nas minhas consultas, porque isso impacta tanto a saúde, a beleza, que o equilíbrio psicológico, o equilíbrio mental é muito importante, né? E eu acho que quando a gente... Porque pra mim, essa coisa que eu tava falando da academia, de pensar que eu tô fazendo isso pra mim, eu não tô fazendo isso não é porque alguém tá mandando. Eu tô fazendo comigo, eu tô tirando, eu tô falando assim, não, eu mereço ter. Claro, isso é um lugar privilegiado, muitas pessoas não podem, não têm condições, né, de ter esse momento. Tudo bem, mas se eu tenho condições de ter esse momento para mim, eu vou me priorizar nesse sentido. Eu acho que isso vai trabalhando a minha cabeça. Sim. Né? Então é como se fosse assim, eu fico um pouco com a sensação que é uma engrenagem, assim, é um pouquinho de cada coisa, né? Se eu cuidar da minha cabeça, cuidar da parte química que a gente precisa, muitas pessoas precisam, né? Sim. Nada contra você fazer uma medicação se você está precisando, tem que fazer mesmo. Sim. Mas isso são várias coisas que vão sendo trabalhadas juntas e que no fim das contas não tem tanto a ver com para mim, pelo menos, não tem tido muito a ver com a parte mais fútil, assim, que é só, tô gatinha. É legal, claro, sim. Mas tem a ver mesmo com tá bem comigo. E aí eu sinto que isso me dá segurança na vida. Tem que fazer um teste, me ligaram ontem e eu tô bem comigo, eu vou fazer. Se me ligarem ontem dizendo que eu tenho que fazer um teste hoje e eu tô me sentindo mal comigo, eu vou meio capenga, né? Eu vou meio assim, meu Deus, será que a câmera tá boa? Será que eu tô fotografando bem? Mas é legal isso, porque essa beleza de dentro para fora, ela traz uma autoconfiança que te deixa ainda mais bonita. Te faz se sentir mais bonita. E por isso você vai ter mais sucesso no trabalho, no teste, você vai desempenhar um papel melhor, você vai, de repente, ter uma atuação lá no teatro, no filme, ou, enfim, em qualquer personagem que você for fazer, com um desempenho muito melhor do que se você não estivesse se sentindo bonita. E acho que tem uma coisa da beleza também, quando você fala isso, né? Como a gente se sente. São muitos jeitos de ser bonita, né? Não tem a ver com ser gordo, ser magro. Não é de acordo com o padrão, mas a pessoa se sente bem com ela mesma. Assim, eu tenho uma grande amiga que é uma pessoa plus size, inclusive ela trabalha como modelo plus size. E ela tem uma autoestima que é, assim, invejável. E é uma pessoa que trabalha com isso, se exercita, come super bem. É a estrutura do corpo dela. Não sei, aí eu não sei explicar, né? Se é uma questão genética, o que é. Mas tem ali uma questão genética e ela é feliz assim. Eu acho que essa coisa da comparação também é uma coisa que adoece a gente, né? Sim. Então, se eu olho e falo assim, eu quero ter o corpo igual ao da Cris. Sim. É claro que a gente pode se inspirar nas pessoas. Sim. Mas se inspirar é diferente de querer o que é do outro, né? De querer ser o outro, a outra, isso... Tem que querer ser melhor do que a gente mesmo. Melhor do que a gente de ontem, tem que ser melhor hoje, melhor amanhã. A gente pode se comparar com a gente mesmo, né? Isso é ideal. Inclusive, você está falando sobre isso e eu estava aqui pensando numa pergunta para te fazer. Na televisão, tem muito a imposição de padrões de beleza. Sim, né? Então, a pessoa tem que ser magra, tem que ter o cabelo de tal jeito, tem que ter a cor do cabelo de tal jeito. Como é que você recebe essas imposições? Como é que você lida com isso? Cris, eu acho que, assim... Ainda bem, nos últimos anos, a gente tem vivido um processo grande de empoderamento dos corpos, de uma maneira geral. Então, acho que o audiovisual no Brasil tem se aberto muito. A gente tem visto cada vez mais corpos diversos ocupando as produções. Eu não tenho este lugar de fala, né? Eu estou dentro de um padrão. Sim. Né? Então, eu sou uma mulher branca, eu sou uma mulher magra, então eu estou dentro ali de um padrão dito mais confortável dentro desse contexto. Porém...
eu acho que mesmo quando você está no que se chama de padrão, a gente ainda tem algumas imposições que são... Porque é isso, acho que para romper com um padrão historicamente estabelecido é difícil, leva muito tempo. Acho que a gente está no começo desse processo. De entender isso, falar assim, não é só bonito quem é super magro. Tem gente que a pessoa pode ser mais cheinha, pode ser mais baixa, pode ser mais alta, pode ter um nariz maior e ser uma pessoa bonita. Né? O que eu entendo como beleza? Se é só essa forma, só a forma, ou se muitas vezes a beleza é a atitude, a beleza é como eu estou me sentindo. Então, acho que cada vez mais isso vem sendo questionado, mas ainda existe muito. Muito, assim. Especialmente, e para mim, falando da minha experiência pessoal, me fragiliza. Me traz questões, é isso. Aí bate no emocional e aí você fala, ai, será? Será que eu tô bem o suficiente? Será que, ai caramba, essa aqui é uma personagem que vai ter que mostrar o corpo, por exemplo. Uma personagem vai usar uma roupinha, um figurino mais curto, uma coisa que vai aparecer mais o corpo. Você olha e fala, caramba, será que eu posso? Ai, será que a câmera vai me engordar? Existe uma questão que é técnica, a câmera aumenta a gente mesmo. Então, mas você vê que mesmo você estando dentro de um padrão privilegiado, ainda assim você titubeia em algumas situações. É muito cruel, né? Especialmente com as mulheres. Acho que, falando de audiovisual, é claro, existem também os padrões para os atores, para os cantores, para os corpos masculinos, mas acho que é bem mais cruel com as mulheres. Assim, acho que, historicamente, no mundo, a gente é mais cobrada. Né? Estar mais bonita, ser delicada, E tudo bem se você é. Diversas mulheres são, de fato, mulheres mais magras ou são mulheres mais doces. Mas tem mulheres que não. Tem mulheres que são, sei lá, mais fortes, mais bravas. A gente tem muita dificuldade ainda de aceitar a nossa própria diversidade. Acho que isso é uma coisa que a gente ainda tem muito chão para percorrer. Mas dentro do trabalho como atriz, eu acho que ainda é... A gente vem falando cada vez mais sobre isso. Sinto que hoje, diferente de 10 anos atrás, os produtores já começam a ter algum pudor, porque já sabe que não é tão legal, né, se impor um tipo de corpo, um tipo de comportamento para uma mulher, mas ainda existe muito. E, na minha experiência pessoal, ainda me fragiliza. Então, acho que é um trabalho interno também de não deixar. Você acha que a maturidade vai fazendo você trabalhar melhor com isso? Talvez as atrizes mais velhas, elas já tenham um desprendimento maior com relação a isso? Acho que sim, com certeza. Porque, no fundo, o trabalho do artista, ele não é sobre a forma. Né? A forma, ela ajuda a gente a contar uma história. Então é isso, eu mexo no meu cabelo porque meu cabelo está a serviço desse personagem. Eu mexo no meu corpo porque meu corpo está a serviço dessa história que a gente está contando. Tem que aparecer nesse papel primeiro que você estava contando, amarelar os dentes e mancha né? Piorar a primeira vez que eu vi, né? Foi terrível. Quando eu me vi caracterizado, porque a gente faz normalmente algumas provas de caracterização. Então, vai um dia antes de começar a filmar, já vê. Nesse caso, a personagem ficava doente ao longo do filme, então eu ia ficando mais detonada. Então, eles fizeram várias provas de caracterização para colocar os estágios de piora, né? Então, nesse momento aqui, a gente vai fazer uma feridinha na boca. Nesse momento aqui, ela fica com mais olheira. Então, né, isso vai contando a história junto com o texto, junto com a trilha, junto com, enfim, com tudo que a gente estava fazendo. A primeira vez que eu vi, claro, eu fiz assim, meu Deus, vão me ver assim, não sei o que eu vou fazer, tô horrorosa. Só que, pra mim, pelo menos, foi uma coisa que passou assim no mesmo dia, porque quando eu olho para o contexto do que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo aquilo, que história que eu estou contando, faz todo sentido. Sim. Separar as coisas. Né? Agora, recentemente, meu último trabalho, eu lancei uma série que está na Amazon Prime, chamou Negociador, e eu faço uma personagem que está grávida. Eu assisti. Outro dia a Cris chegou a estar assistindo. Sim. E aí a personagem está grávida. Daí eu cheguei e tal, vamos fazer prova de figurino, não sei o quê, bota a barriga. É uma barriga de 5 meses, é uma barriga de 8 meses, aí prova de barrigas diferentes, não sei o quê. Quando eu me olhei no espelho, aí eles quiseram... A personagem tinha uma coisa mais doce, a gente construiu ela como uma moça mais doce que estava grávida. O figurino propôs um figurino bem jovem, com cores claras, que na câmera tudo avoluma.
né? As cores claras, elas trazem um pouco mais de volume. E tudo bem, porque é uma personagem que tá grávida. Sim. Não tinha nenhuma questão de você tem que estar gordo, você tem que estar magra. Inclusive, se tiver mais cheinha, é até melhor, né? Porque botar um barrigão ali... A gente fez um barrigão de 8 meses de gravidez. Porque a personagem entra em trabalho de parto durante o processo ali da série. Quando eu vi a primeira vez, eu olhei e falei, meu Deus... Outra personagem que eu gravei sem nenhuma maquiagem. Nenhuma. Aí a pele tem que estar boa, né? Tem que estar com colágeno em dia. Mas ali da pele é bom, né? Sim, totalmente. Aliás, eu queria te perguntar. Eu tô fazendo um monte de pergunta, né? Você quer perguntar alguma coisa? Não, Posso perguntar? Fala pra gente um pouco, quer dizer, pra gente, para as pessoas que estão nos assistindo, sobre os cuidados que você tem com a pele, com a sua beleza, com a sua aparência. Eu acho que é legal, porque você se cuida tanto. Sim. Uma inspiração. E você se cuida de uma forma muito saudável, de uma forma muito natural. Então, eu acho que é interessante falar isso. Eu acho que eu gosto de me sentir pouco intervencionista. Acho que a gente tem que ir intervindo com parcimônia na medida que é necessário. Nada contra fazer nenhum procedimento, já pensei em vários, assim. Acho que em algum momento farei, inclusive, mas acho que tem que... Uma coisa que me incomoda é quando a gente começa a pensar nessa coisa, especialmente da face, porque é a primeira coisa que todo mundo vê, né? Nosso rosto. Então, quando a gente começa a pensar nessa coisa da face, e eu sinto que às vezes ser bonita é ser outra pessoa, quase, né? Então, isso sempre é uma coisa que eu tomo um pouco de cuidado, para não me perder nos tratamentos e, de repente, meu Deus, quem é essa menina virou outra pessoa. Sim. Mas no meu cotidiano virou, acho que da mesma maneira que a academia, o exercício físico, né? Virou um momento que eu olho e falo, é pra mim. O skincare antes de dormir, tô com sono, tô cansada, não sei o quê. É pra mim. E como é legal, assim, porque daí eu vou entendendo também o que funciona pra minha pele. Então, hoje eu tenho uma rotina organizada de skincare noturno. Então, lavar o rosto, o sérum, eu alterno, são dois produtos diferentes que eu vou alternando dia sim, dia não. O sabonete, e é muito curioso ver como realmente as coisas se complementam. Então, o sabonete que lava o seu rosto pro tipo de... Eu tenho uma pele mais seca, por exemplo. Então, pro tipo de pele que eu tenho, até a gente ajustar e achar o sabonete que funcionava pra minha pele, que não deixava mais ressecado ainda, mas que também não deixava chegar a ficar oleoso. Com o skincare, o uso do protetor solar também é uma revolução, assim, porque eu não usava. E é, de fato, impressionante como essas coisas vão se complementando. Eu não sei como que é para todo mundo, mas assim, para mim, essa coisa de ter um cuidado paliativo, não sei se paliativo, mas assim... Preventivo. Pequenas doses todos os dias. Paliativo mesmo. Fez muita diferença na minha pele, assim, muita. A ponto de, por exemplo, o Negociador que eu gravei recentemente, eu não tive nenhuma insegurança de gravar sem maquiagem. Fazia sentido pra personagem... É uma personagem mais humilde, que não teria por que estar num contexto ali, que não teria por que ela estar maquiada. Sim. E eu não tive nenhuma insegurança de gravar sem maquiagem. Porque fazia sentido e porque eu tô bem com a minha pele. Que bom. Eu falei, tá tudo bem, não vou ficar feia porque eu tô sem maquiagem. Sim. Sabe? É claro que tem o lugar da maquiagem para te valorizar o cílio, valorizar não sei o quê. Mas ali eu acho que pra mim, o que mais fez... Porque eu já tive esse momento também de querer... Não, então agora eu quero fazer um peeling, não sei mais o que, uma limpeza de pele, não sei o que, tudo no mesmo mês, porque eu acho que vou nascer de novo, fazendo assim. E acho que essa coisa de ir fazendo com constância, pequenas doses, foi melhorando muito. Dentro da Academia da Pele, eu fiquei, assim, bem impressionada com alguns tratamentos que eu fiz. O microagulhamento, por exemplo, é uma coisa que eu nunca tinha feito. É legal. Eu fiz... Gente do céu, no primeiro dia eu fiz assim, tô vermelha. 2 dias depois parece que eu troquei de pele. Muito legal. Assim, e é um tratamento simples, que praticamente não tem dor ali, tem, né, um pequeno incômodo na hora, mas não é nada... Mulher aguenta tranquilamente. E aí, e não é nada, não é uma coisa extremamente invasiva, não é... Ultraformer, que eu sempre falo, assim, pra mim, nossa, eu tenho uma sensação de que ele... abriu o meu rosto, assim, levantou o olhar. Com naturalidade.
Né? Como não muda a expressão, não muda a aparência. Você fica mais jovem. Nesse lugar de que eu não viro outra pessoa, Exatamente. né? É isso, é você exaltar a sua própria beleza. Sim. Né? E ficar mais bonita como você é. E não querer mudar, querer se transformar numa outra pessoa. Sim. E acho que é isso, assim, tudo bem a gente fazer pequenos ajustes, né? Tipo, quero fazer um preenchimento aqui, porque tal coisa. Passei dos 30, já tenho um pezinho de galinha aqui. Tudo bem, mas acho que é com esse cuidado, né? De ser quem eu sou. É manter a naturalidade. Acho que é o mais importante. Porque tudo que, mesmo que às vezes a pessoa queira mudar alguma coisa, que realmente precise... Por exemplo, sei lá, tem gente que não tem o mento, né, o queixo, uma boa projeção, é muito para trás. E aí, de repente, isso passa uma imagem de uma pessoa mais retraída, mais tímida, que é legal, dependendo do objetivo dela, mudar um pouco isso. Então, a gente faz o preenchimento, ou eventualmente coloca um implante, mas tem que ter uma naturalidade das outras pessoas não perceberem que aquilo é uma coisa artificial. Ela pode até ficar diferente, e para melhor, nesse caso, mas se tiver alguma coisa chamando a atenção, é muito comum o nariz. Cirurgia de rinoplastia, se está artificial, já chama atenção como uma coisa estranha. Causa estranheza. Sim. Que não é legal. Isso é inconsciente. Pode ser até que a pessoa, que o interlocutor ali, não esteja sabendo qual que é o que está estranho, porque às vezes não é da área dele, não entende daquilo, mas ele acha alguma coisa estranha. Isso já é ruim para a imagem da pessoa. Então, não é só... Assim, às vezes até pode mudar alguma coisa, mas tem que ter essa naturalidade. Às vezes a pessoa percebe... Você não sabe que a pessoa fez uma cirurgia de nariz, você fala, nossa, tem alguma coisa estranha no rosto daquela pessoa. Mudou alguma coisa. Que eu tô achando, mas eu não consigo perceber. E a gente sabe, nossa, é um nariz estereotipado, é um nariz que a cirurgia não foi muito... Eu acho que por ser atriz, eu sempre tive muito cuidado com isso. Eu sempre falei isso, né? Pelo amor de Deus, não quero ficar parecendo outra pessoa. Porque eu acho que às vezes a gente se perde nessa coisa que a gente estava falando, dos padrões, da comparação com o outro. E aí isso faz a gente, em vez de fazer um pequeno implante, botar um negoção aqui. E aí, assim, né, também acho que isso que a gente estava falando da orientação, eu acho que também é importante que o profissional que está fazendo oriente, né? Sim. Porque... Não sei, pelo menos eu, assim, quando eu vou procurar... queria tal coisa, queria... Na maioria das vezes eu tô meio insegura. Eu tô meio insegura comigo, tô achando que, não tá legal. Então eu tô precisando realmente de alguém que me olhe e fale assim, não, calma, é isso. Mais que isso é muito. Isso aqui é pouco, dá pra fazer um pouquinho mais. Sabe? Isso eu acho que é importante pra gente... É um olhar de fora, é um olhar especializado, mas acho que tem essa dimensão, assim, da segurança mesmo. É que muitas vezes as pessoas procuram os procedimentos estéticos quando estão em momentos de vulnerabilidade. E aí, nesses momentos, a pessoa está mais debilitada, menos confiante. Sim. É mais fácil um profissional que não tenha esse olhar de naturalidade fazer algo que a transforme. Porque se ela não está satisfeita como ela está naquele momento, ela imagina que se ela se transformar, ela vai ficar melhor. E não necessariamente. Então tem que tomar muito cuidado aí para... Eu acho que, no geral, depois que a gente... Para mim, eu acho que esse... É legal o nome, né, do podcast, Mindset, porque eu sinto que o meu mindset mudou um pouco nesse último ano, especialmente, que é isso, eu comecei a entender, falei, não, é para mim. Eu vou ter que acordar mais cedo, eu vou acordar mais cedo, porque hoje eu vou lá tomar minha injeção de vitamina D. E eu vou ficar melhor, e eu vou ficar mais disposta e tudo bem. Vou lá fazer meu acelerador metabólico, porque eu tô precisando de um gás aqui, essa semana tá muito puxada. E aí eu tô entendendo que isso é pra mim. Então acho que isso muda um pouco também o porquê eu procuro. Sim. Mas durante muitos anos, a minha busca foi sempre nos momentos de fragilidade. Tá vendo? Foi sempre quando eu tava muito insatisfeita comigo, quando eu tava muito insegura. Claro, tem a ver com o meu trabalho tem essa coisa da aparência, a gente tava falando disso, né? Das exigências, então muitas vezes vinha daí. Mas às vezes não é nada disso, às vezes a gente, sei lá, tá insatisfeita, terminou com o namorado, entendeu? E aí tá precisando se sentir bonita, terminei com o namorado, quero me sentir... E aí você vai procurar, e acho que quando o médico não tem... O médico ou o profissional não tem um acolhimento, uma sensibilidade para perceber isso, acontecem coisas erradas, né? Assim, eu tenho diversas histórias, diversas amigas.
Tem uma amiga que foi fazer um Botox e não era uma médica. E aí o Botox foi pro lugar errado. E a boca dela ficou assim. Isso é culpa do Botox? Não, isso é culpa da forma como foi aplicado. Foi aplicado do jeito errado. E aí ela foi por uma insegurança, E ficou piorou a insegurança dela. Sim. Porque aí ela teve que fazer, resolveu, mas assim, levou um tempo. Sim. Porque a toxina botulínica ela tem uma durabilidade. Então, esse efeito ruim vai durar enquanto a toxina durar. Sim. Que vai ser... Ainda bem, né? Ainda bem, né? Ainda bem. Mas, por exemplo, essa coisa do Botox que tem um período, né, de ação no corpo, eu acho maravilhoso. Sim, mas... Porque eu falo assim, é um método de cuidado que se eu não gostar, ele daqui a pouco melhora. Sim. Se eu achar que foi muito, na próxima eu faço menos. Sim. Se eu achar que eu não tenho que fazer mais, eu não faço. Se eu fizer e falar, caramba, não quero mais, eu posso fazer daqui a pouco. Sim. Acho que isso, pra quem... Tem pessoas que são mais corajosas. Eu, tenho morro de medo de anestesia, hospital, essas coisas. Então, mas pra quem tem o meu padrão, né? Que talvez tenha mais dificuldade com intervenções mais drásticas. Mais definitivas, né? O Botox é uma alternativa super legal, Sim. né? Até os preenchedores. Os preenchedores também têm um tempo de ação ali que depois eles vão sendo absorvidos. Existem os definitivos, mas que a gente não usa de jeito nenhum. A gente não aconselha. Não aconselha, porque realmente eles podem dar problemas ao longo do tempo, processos inflamatórios e tal. E também a gente não sabe se daqui 10 anos... Você ainda vai querer, né? Vai querer ou se ele vai estar fazendo o papel dele, que hoje, né, aplicou aqui e ficou bom. Mas será que daqui 10 anos não vai descer e vai ficar um volume aqui? Então não faz muito sentido hoje em dia a gente usar esse tipo de preenchimento, correndo risco e ainda tendo essa consequência futura aí, eventual. Então o ácido hialurônico tá aí, ele tem até solvente para ele, tem uma enzima que a gente preenche. Dissolve. Se a pessoa não gostar, ou, sei lá, por qualquer motivo, dá para dissolver. Olha só, então, isso eu não sabia. E sensacional. tira. Mas, por exemplo, uma dúvida que eu tenho, poderia perguntar na consulta. Não, mas aqui qual que é a bom diferença compartilha dessa com coisa quem tá do em casa. preenchimento para os bioestimuladores? Essa é uma dúvida muito comum no consultório. Os bioestimuladores são substâncias que estimulam as células a produzirem colágeno. Então, ela vai estimular o fibroblasto, que é a célula responsável pela produção de colágeno, de fibras de sustentação. Eventualmente, pode dar um pequeno volume, dependendo da técnica de aplicação, dependendo da diluição do produto, do tipo do produto. Os preenchedores, eles são essencialmente volumizador. Eu vou aumentar o volume naquela região. Pode ser numa região que está funda, numa região que é um sulco. Como, por exemplo, aqui. Exato. Eu posso melhorar o que a gente chama de top model look, né? Que é nessa região do malar, eu posso aumentar. Eu posso aumentar o queixo, como o Eduardo mesmo falou. Ângulo de mandíbula. Eu vou dar volume. Mas se eu quero que esse, digamos, sei lá, que essa substância... Tô começando a pensar nisso aqui, ai meu Deus. Mas não quero que seja uma coisa que fique muito aparente. Existem vários Talvez tipos. O bioestimulador seja melhor. Não, se existe uma área que tem uma depressão, a melhor opção é um preenchedor. Mas existem vários tipos de preenchedores, mais finos, mais densos, mais coesos, menos coesos. Então, a gente pode fazer algo em pequeno volume, mais natural. Não necessariamente vai ficar aparente isso. Entendi. E pode associar também. Muitas vezes a gente associa, por exemplo, se você tivesse um sulco muito marcado por uma queda desse tecido, que não tem hoje de nenhum, tá ótimo, mas às vezes acontece. E aí a pessoa quer um resultado, já quer sair do consultório com um resultado visível, já quer gostar. Então, o preenchimento ele faz isso, já faz um efeito imediato. E a gente pode trabalhar essa sustentação com o bioestimulador de colágeno, com o ultrassom microfocado, para ir trazendo isso daqui de volta para o lugar e, consequentemente, vai melhorar também esse suco. Reposicionar. A gente faz uma associação de tratamentos, né? Sim, reposicionar o tecido. Isso é muito comum a gente fazer. Teve uma época na nossa indústria farmacêutica aí que o mercado em geral colocou o preenchedor como uma coisa assim milagrosa para ser utilizado com muita quantidade.
E nos congressos aparecia assim, a gente fazia uma seringa, duas e tal, daí a gente começou em um congresso e apareceu aqueles casos maravilhosos com 10, 15 seringas. A gente falou, nossa. E aí ficou realmente esse conceito no ar de usar muito o biosimulador para reposicionar tecido e estruturar, revertendo o envelhecimento. Só que o que foi acontecendo? A gente foi vendo que isso não era tão legal, porque ficava aquele super preenchedor, aquele super preenchimento, overfilled, né? E as pessoas com cara de fofão, as pessoas com aquela coisa artificial, que não é legal. Não. Então, nesse processo, o biosimulador ganhou muito espaço, porque a gente foi vendo que não era tão legal, e aí o biosimulador ele vai trazendo esse rejuvenescimento com naturalidade. Pouco a pouco. Pouco a pouco. E aí a gente usa o preenchedor para algumas correções, às vezes até sustentação de tecido, mas uma quantidade menor que fica mais natural. Sim. Então esse é o conceito mais atual, mais moderno e a gente... até o conceito de harmonização facial surgiu nesse momento. Tá. E agora, pelo menos a gente, nos consultórios médicos, a gente não gosta mais de usar esse termo. Eu acho que essa coisa porque banalizou. Essa coisa da harmonização, assim, eu já vi várias histórias. Minha mãe tem 61 anos. E ela quase caiu num conto, assim, de um profissional que chegou, não, vamos fazer uma harmonização, não sei o quê, só que ele... E aí é isso, né? Eu tô na Academia da Pele, então eu tô indo semanalmente na clínica fazer alguma coisa. Toda semana eu tô lá fazendo alguma coisa. E aí, a proposta é um lugar que é isso, é transformar você em uma outra pessoa. Uhum. E é muito maluco, porque... No caso da sua mãe. É até uma coisa de... O que você entende como harmonia de um rosto, sabe? Porque a pessoa nasceu com uma forma, com o nariz de uma maneira... Tudo bem, é isso que a gente vem falando. A gente sempre pode melhorar, a gente pode se melhorar, mas a gente nunca vai nascer de novo, né? Não nessa vida. Então... e às vezes o limite ali de melhorar e passar do ponto de ficar artificial, às vezes é uma coisa tênue, às vezes é coisa de, sei lá, meio ml, né? Você tá indo bem e tal... Aí coloca mais meio ml, já passa, já fica aquela coisa rosto, notável. Né? Eu fico pensando isso, falando, gente, é no rosto. Exatamente. É a mesma coisa de lábio. Quando a gente vai fazer um preenchimento labial, tem que ter muita cautela. Porque eu não posso mudar o formato do lábio com o preenchedor. Eu posso realçar a beleza daquele lábio. Mas tem muitas pessoas que querem mudar o formato do lábio. Eu falo, olha, não dá. Eu não vou fazer isso porque vai ficar muito artificial. Mas aí a gente cai naquela coisa, né, do profissional de muitos profissionais que não conseguem dizer que não, né? É isso, tipo, não, você vai fazer, tudo bem, você vai pagar aqui tantos R$1.000 para fazer uma harmonização do seu rosto. Mas aí eu não sei, eu acho que, especialmente nesse momento, com essa coisa da informação circulando de uma maneira cada vez mais rápida, da gente ter muitas formas de acessar... Sim. É uma furada, né? Porque, assim, a pessoa vai te expor. Mas isso que a gente está falando, né, de tratamentos e tal, hoje a gente chama isso de gerenciamento do envelhecimento. Você pode gerenciar como você gostaria de envelhecer. Você quer envelhecer de uma forma mais natural, ou você quer envelhecer de uma forma... É uma escolha sua, né? Então, e a gente gosta de fazer esse trabalho muito em conjunto, de dentro para fora... com procedimentos externos também, porque eu acho que isso faz parte da gente embelezar, né, um processo de embelezamento. Mas essa questão do gerenciamento, o paciente tem uma responsabilidade importante. Sim. Não, e é legal pensar nisso, né? Porque eu lembro que uma vez a gente estava falando, tem muita dificuldade de fazer musculação, porque não sei o quê, porque também não acho bonito muito aquele formato... Aí é uma questão de gosto, né? Sim. Uma coisa pessoal, mas um corpo que é muito musculoso demais, acho mais bonito um corpo com um aspecto mais natural e tal. E eu lembro que você me falou assim, mas a musculação não tem a ver com isso. Isso aí é um objetivo, e aí é um tipo de treino para você ter esse objetivo. Sim. Se você está treinando com outro objetivo, tem a ver com... Eu lembro que você usou o exemplo.
Você quer envelhecer e não ter dor para baixar, para pegar uma coisa no chão? Você tem que fazer musculação, fortalecer os seus... Sim. Enfim, para mim era musculação, né? Mas fortalecer seus músculos de alguma maneira. Depois, conversando com o meu professor na academia, ele falou, você quer engravidar bem? Eu não tenho filhos ainda, mas gostaria de ter em algum momento da vida. Então, você quer engravidar e ficar bem? Depois voltar bem para o seu corpo segurar bem o aumento de peso, o peso da barriga, não sei. Você precisa ter tônus. E isso vem com algum tipo de treinamento. E aí, quando você fala essa coisa do gerenciamento, eu fico pensando nisso, né? Na verdade, acho que se a gente consegue se apropriar desses processos e pensar menos como uma imposição de um padrão e mais como um lugar de... Eu estou me apropriando do meu próprio corpo e eu vou fazer dele o que eu quiser para que ele seja o melhor possível. Acho que dá também uma outra... Para mim, né, na forma como eu vejo a vida, me dá um outro estímulo. Eu falo assim, tá bom, então eu tô me melhorando. Porque se você sabe que o caminho natural é esse. A gente envelhecendo e perdendo músculo, perdendo osso, perdendo colágeno. É isso que vai acontecer, não tem jeito, é do envelhecimento. E você sabe também que tem coisas que você pode fazer para diminuir essa perda e que são coisas simples, muitas vezes, que é fazer uma atividade física e tal. Então, por que não fazer e pelo menos melhorar isso, sendo que o destino seria esse, inevitavelmente, só que você pode ali, com pequenas atitudes, mudando sua rotina, colocando coisas saudáveis no seu hábito ali, como hábito, você vai mudando isso devagarzinho e tal. Então, por que você não... Se você sabe que é isso e você pode fazer isso, por que não fazer? Tem que trazer para a consciência, né? Tem que ser consciente, como você falou, tem que ser intencional. Eu tenho a intenção de ter uma longevidade saudável. O que eu preciso para isso? Eu tenho a intenção de gerenciar meu envelhecimento da melhor forma possível. O que eu preciso para isso? Isso é interessante. Eu acho que isso é um jeito de pensar que traz esse lugar, né, da autonomia. Sim. Eu sou autônomo sobre o meu corpo. Claro que tem questões que são genéticas, que a gente não vai ter como... Não dá para nascer de novo. O que der para hackear. Mas mas o que eu posso fazer dentro da minha condição, né? Se eu tenho Luísa, tenho essa condição, eu tenho um histórico de diabetes na família. O que eu posso fazer para que eu não seja diabética? Porque eu não quero repetir a história de sofrimento que eu vi meu pai, que eu vi meu avô, porque sofreram muito ali na relação com a diabetes. Não quero passar por isso. O que eu posso fazer? Pode ser que ainda assim aconteça, mas sem dúvida não vai ser tão drástico. E você está fazendo tudo que você pode, o melhor que você pode, né? E acho que isso tem muito a ver com esse lugar de consciência em que eu consigo... Porque acho que se eu tô na consciência, vai sendo mais fácil a construção do hábito, né? Sim. Eu não vou lembrar quem é o autor do livro, mas tem uma coisa de um autor que fala sobre o quanto é difícil a gente construir hábitos realmente duradouros na vida, né? E que uma chave para isso é a gente atribuir sentido para o hábito. Sim. Né? Então, assim, quando eu tento construir um hábito por uma motivação externa, ele tende a não perdurar. Sim. Né? Ele tende a ficar comigo por pouco tempo. Isso faz muito sentido, né? Porque daí... O namorado quer que você emagreça, não é você que quer. Então você vai fazer uma parte e dali pra frente você não vai mais fazer. Inclusive, namorados, melhorem. Parem de falar isso, pelo amor de Deus. Maridos também. Maridos também. Pelo amor de Deus, a pessoa emagrece se ela quiser. Não, então, eu era chocólatra, né? Eu já fui chocólatra mais lá atrás. E hoje em dia, quando eu vou comer um chocolate, às vezes o Eduardo fala... Não, mas você vai comer esse chocolate? Eu falo, não, eu vou comer esse chocolate porque eu quero comer o chocolate neste momento. Passa a ser uma coisa intencional, porque eu gerencio. Essa coisa da consciência, né? Da gente... Isso é uma coisa que eu falo na terapia. Porque a gente tem muitos desejos na vida, né? Alguns deles vão se realizar, outros não vão, a gente tem que conseguir lidar com isso. Mas, ao mesmo tempo, tem essa coisa dos desejos, dos pequenos desejos, né? Do cotidiano. Sim. Que eu acho que muitas vezes aí a gente peca no autocuidado, a gente peca no autoamor mesmo. Eu sei que isso aqui vai me fazer mal, mas se eu faço, sei lá, o chocolate, eu posso comer um chocolate? Não, dependendo do meu objetivo, do que eu quiser naquele momento, talvez eu não possa comer
uma barra todo dia. Porque a Cris, ela fala assim, mas o chocolate dela, quando ela fala como chocolate, é um quadradinho assim, é um meio brigadeiro. É isso, cara. Consciência. Eu como com Não, mas sabe que consciência. às vezes eu faço essa estratégia também? Também sou do doce. E eu tenho, no caso do doce, eu tenho pouca maturidade para lidar. Então, assim, às vezes é melhor eu não ter em casa. Sim. Foi a estratégia que eu consegui para sim. mim. Assim, eu prefiro não ter em casa um doce muito industrializado, com açúcar branco, coisas assim. Eu vou buscando alternativas que me supram Sim. esse desejo, mas que tenham um pouquinho mais de qualidade. Porque eu não consigo comprar, sei lá, uma trufa e comer só um pedacinho. Hoje eu ainda não consigo. Então Está eu no não processo. compro. Aí eu compro a opção um pouco mais saudável, que tenha um outro tipo de açúcar. Sei lá, ultimamente eu tenho usado muito tâmara para suprir a vontade de doce. Que é uma ou para fazer delícia. alguma receita. Super Sim. doce a tâmara. Tem fibras. Para quem é chocolatra, vale super, Muito. indico. Inclusive. Sim. Vale a pena. Eu um dia inventei, tava assim, muita vontade de doce, não sei o quê. Peguei 2 tâmaras e fiz um creminho de proteína, que é de chocolate. Coloquei em cima, falei, gente, que sobremesa maravilhosa. Nossa, que eu inventei. Tem proteína, é doce. Sim. Matou minha vontade. Mas assim, eu acho que é um pouco isso, assim, a gente tem que ir se conhecendo o que funciona pra gente. Também pra também não ficar passando vontade, Sim. né? Que é muito Sim, ruim também. equilíbrio, né? A gente Equilíbrio ter é uma tudo. vida de muita restrição também não é legal, né? Não é fácil, não é muito fácil de manter. Então, quando você consegue ter o equilíbrio, você come as coisas que você gosta, você pratica atividades que você gosta, mas você também faz aquilo que você precisa fazer para você. Então, tem alguns que precisam ser feitos, outros você pode fazer, né? A minha mãe sempre fala isso, ela diz assim, minha filha, a vida do adulto é assim, a gente não consegue fazer tudo que a gente quer. Não dá, não dá, você tem que conseguir fazer a escolha. Fala pro Antônio, a gente fala isso. Né? Porque quando você é criança, você quer porque você quer e pronto, e é criança. Depois você fica adulta. E muitas vezes, para fazer algo que você gosta, você tem que fazer coisas que você não gosta tanto. Tem que ter justamente esse equilíbrio. E maturidade para lidar com isso tudo, né? Que acho que vai refletindo na nossa beleza. É isso aí. Luísa, muito bom. Temos aqui um presentinho para você da nossa clínica Dui. Obrigada. Sim. Amo presentes. E quero te agradecer muito por esse bate-papo. Imagina, adorei. Você ajudar a gente a passar todo esse seu mindset da beleza, mindset da saúde. E te parabenizar aqui. Ao vivo, não é? Ganhando estrelinhas essa semana. Gente. Eu tô acompanhando essa sua evolução e assim, cada dia mais linda. Obrigada, Parabéns. gente. Obrigada pelo convite, mas principalmente obrigada pelo cuidado, né? Sim. Pela parceria de tanto tempo, assim. Falo para todo mundo, assim, digo para todo mundo, porque realmente acho que desde que eu cheguei na Clínica Dui, eu sempre me senti ouvida. Eu acho que isso é o mais importante, assim, pra gente construir uma relação de confiança. Sempre senti quando eu falo assim, não, eu quero me cuidar por esse caminho. E aí, sem julgamento, cada um escolhe o seu, mas acho que pra mim foi muito importante para construir uma relação de confiança, sentir que eu estava sendo ouvida nas coisas que eu queria. Então, obrigada, fechando o ano muito feliz. Muito legal. Muito bom, Luísa. Eu tenho certeza que inspirou muita gente em casa. Você se as pessoas querem te achar, te encontrar nas redes sociais, como elas fazem? Meu Instagram é Luísa com Z, Luísa Braga C. Aí ali pelo Instagram eu sempre compartilho os principais trabalhos, mas colocando no Google também aparece bastante coisa, mas acho que a rede social é um jeito da gente se comunicar mais rapidamente com as pessoas de um jeito mais próximo. E aí, para a dimensão de... Eu tenho usado mais também as redes sociais para falar um pouco, né, do autocuidado, não só focado no trabalho como atriz, porque, para mim, não é nem no sentido de... sei lá... de compartilhar eu acho que aprendizado, né? E eu realmente me inspirei em muitas pessoas. Acho que às vezes a gente nem sabe, mas tem alguém ali que fala, caramba, hoje eu não ia, mas eu vou, porque eu vi isso aqui. Aconteceu com uma amiga recentemente, ela falou, olha, hoje eu não ia, mas você postou um story ali
eu legal. decidi ir. É. Então, Olha que legal. tenho me comunicado por lá bem também. Sim. Que legal, que legal. Então, Muito bom. sigam a Luísa e sigam o Mindset da Beleza, que é o @mindset_beleza no Instagram. Tem a gente no Spotify também, tem a Clínica Dui, que é o @clinicadui_sp. Tem a doutora Cris, doutora Cristiane Braga, tem o doutor Eduardo aqui, que vos fala, que é o @Eduardo Kanashiro. E é isso. E aí siga também a Academia da Pele. Lá, os nossos assinantes, as pessoas que participam da Academia da Pele são as belezuras. Por isso que eu chamei a Luísa aqui de belezura. E é uma comunidade que está se formando, muito legal, com esse objetivo de se cuidar, ter tratamentos recorrentes, ficar sempre bem, como a Luísa aqui, que está linda e vai ser linda, assim, por muitas e muitas décadas. E tenho que ajuda a certeza. gente a construir o hábito. Isso muito faz bom. muita diferença. E se gostar, se amar, que é tão legal, né? Então, se você gostou, compartilha com seus amigos, com as pessoas que para você faz sentido. Ativa o sininho para você receber as notificações e aguarde o nosso próximo episódio. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.